Nunca fui a filha favorita. Isso ficou claro desde o dia em que minha irmã Mariana nasceu. Ela sempre foi a menina perfeita, sorridente, carismática, e qualquer mínimo erro seu era relevado pelos meus pais. Já eu era a filha problemática, a que precisava aprender a lição. Crescer nesse clima foi como estar em uma guerra constante em silêncio. A cada elogio dado a ela, a cada mimo, a cada sorriso orgulhoso dos meus pais, eu sentia meu próprio valor diminuindo. No meu aniversário de 8 anos, por exemplo, pedi um bolo de chocolate com morango, meu sabor favorito. Minha mãe sorriu para mim e disse: "Claro, amor, mas você sabe que o bolo da Mariana vai ser de chocolate branco, o preferido dela." Eu engoli em seco, tentando não chorar, enquanto os adultos elogiavam o quanto minha irmã era madura e doce. Eu odiava esse favoritismo descarado, mas aprendi cedo que reclamar só me punia ainda mais. O tempo passou, e a infância normal nunca existiu para mim. Mariana sempre conseguia tudo o que queria. Roupas novas, passeios, atenção. Se eu ousasse dizer algo, meus pais desvalorizavam minha opinião e me faziam sentir culpada. Se ela me acusava de algo, mesmo sem provas, eu levava a punição mais pesada. Se eu a acusasse, mesmo com provas inegáveis, ela saía praticamente ilesa, e eu ainda era repreendida por não saber lidar com meus sentimentos. Era cruel, mas aprendi a sobreviver no silêncio. Na escola, a diferença ficou ainda mais evidente. Eu tinha amigos, era popular, participava de grupos e festas. Mariana, por outro lado, parecia isolada, sem amigos fixos. Mas isso não a tornou menos agressiva comigo. Ao perceber que eu tinha conexões sociais, ela se transformou de uma irmã irritante em alguém que precisava constantemente me humilhar e me derrubar. Acusações, fofocas e manipulações se tornaram um jogo diário. Meus pais, claro, acreditavam nela. Lembro-me de uma festa de aniversário dos meus primos. Perguntei se podia ir, e meus pais disseram que não. Sem rodeios, disse que era porque minha irmã não tinha amigos e que eu queria estar com os meus. Foi suficiente para que meus pais me chamassem de mentirosa e me punissem por 1 mês. Mas, ironicamente, foi a primeira vez que senti alguma liberdade. Percebi que minha família extensa me dava suporte onde minha família nuclear falhava. Na adolescência, a humilhação aumentou. Minha irmã mudou de escola para tentar se destacar. E meus pais se endividaram para isso sem pensar 2 vezes. Mas mesmo assim ela nunca me ignorou. Seus amigos a ajudavam a me intimidar. E meus pais chamavam aquilo de provocações leves. Tentei ter relacionamentos, mas eles sempre acabavam sabotados por Mariana. Ela flertava com meus namorados, manipulava situações. E meus pais, claro, acreditavam nela. A sensação de impotência era constante. O ápice da injustiça veio quando percebi que não era apenas uma questão de atenção. Era uma estratégia de controle. Minha vida era limitada enquanto a dela era livre. Seu futuro era celebrado enquanto o meu era constantemente questionado. E eu, magra, esforçada, vivendo de pequenas liberdades, me sentia cada vez mais invisível. Ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a mudar. Eu não podia continuar sendo apenas a vítima. Foi nesse ponto que a primeira faísca de vingança começou a crescer. Uma sensação estranha, quase doce, de que tudo poderia mudar. Eu sabia que não seria imediata, que exigiria paciência e estratégia. Mas, pela primeira vez, senti que havia um caminho para reverter tudo aquilo. E então veio o momento que mudaria tudo. Um convite inesperado. Um evento que, sem saber, se tornaria o primeiro passo da minha revanche. Eu não poderia imaginar o impacto que teria. Mas o destino já começava a se alinhar. E é aí que minha história realmente começa. A adolescência foi um campo de batalha silencioso. Cada passo meu era monitorado. Cada amigo meu questionado. Cada conquista diminuída. Mariana parecia ter prazer em manipular tudo e todos ao redor. E meus pais, cegos pelo favoritismo, sempre caíam em suas armadilhas. Lembro-me claramente de um dia no ensino médio. Eu estava na biblioteca com meu grupo de amigos estudando para a prova de matemática. Mariana entrou, fingindo interesse em algo aleatório, mas na verdade estava me observando. Em questão de minutos, começou a espalhar uma história distorcida sobre um comentário que eu teria feito sobre uma professora. No dia seguinte, meus pais me chamaram à sala. Mariana, impecável como sempre, apresentou seu lado da história, e eu fiquei parada, sem palavras, com o coração batendo acelerado. Por mais que eu mostrasse provas, mensagens no WhatsApp, prints, nada parecia suficiente.
Ela tinha a narrativa perfeita, a filha modelo, a vítima de uma irmã invejosa. E meus pais, claro, acreditaram nela. Foi aí que percebi uma coisa importante. Não adiantava confrontá-la diretamente. Precisava ser estratégica, silenciosa, mas eficaz. Mesmo com toda a injustiça, havia pequenas vitórias que eu começava a perceber. Meus primos, por exemplo, sempre estavam do meu lado. Nas reuniões de família, eles me viam, ouviam e compreendiam, mesmo sem precisar explicar muito. Isso me deu forças para continuar. Aprendi a observar cada gesto, cada palavra, cada deslize de Mariana. Cada vez que ela tentava me derrubar, eu anotava mentalmente para usar mais tarde. Comecei a entender a arte da paciência. Vingança não era um ato impulsivo, era uma construção lenta, quase cirúrgica. Foi durante esse período que conheci Gabriel. Ele era diferente de qualquer garoto que eu já tinha conhecido. Inteligente, atento, paciente. Quando nos aproximamos, senti que finalmente teria alguém em quem confiar. Mas claro, Mariana não poderia deixar isso acontecer. Ela começou a observá-lo, enviar mensagens sutis pelo WhatsApp, provocá-lo em festas familiares, e até tentou convencê-lo de que eu estava exagerando. Gabriel, no começo, caiu em algumas armadilhas, mas logo percebeu o padrão. No entanto, a tensão era constante. Cada encontro precisava ser planejado, cada conversa escondida. Meus pais? Eles continuavam a fazer comparações dolorosas. Olha a Mariana, sempre tão dedicada, sempre tão bem-sucedida. Por que você não pode ser como ela? Cada frase dessas era uma lâmina cortante. No fundo, porém, essas críticas me ensinaram algo valioso. Se eles não me valorizavam, eu mesma precisaria garantir meu valor. Comecei a me concentrar nos estudos, no trabalho escolar, em construir uma reputação própria fora da influência de Mariana. A virada aconteceu numa noite de festa de 15 anos de uma prima. Mariana, como sempre, decidiu ser o centro das atenções. Eu estava no canto da sala, observando, até que vi algo que me fez perceber uma oportunidade. Ela estava tão confiante, tão acostumada a ter todos ao seu redor obedecendo seus caprichos, que não percebeu o quanto era vulnerável. E nesse momento, a primeira peça do meu plano começou a se encaixar na minha mente. Mas não era apenas vingança, era justiça. Eu queria que meus pais vissem a verdade, que amigos, conhecidos e até a própria Mariana sentissem o peso do que ela havia feito. E o ponto de ruptura estava se aproximando, mesmo que ninguém suspeitasse ainda. Cada detalhe, cada deslize, cada fofoca manipulada por ela estava sendo guardado. Tudo isso teria seu momento de explosão. E então, naquela festa, um deslize inesperado de Mariana me deu um insight crucial. Ela havia subestimado minha paciência e minha inteligência. Um erro simples, mas perfeito, que poderia ser explorado no momento certo. Meu coração disparou, misturando raiva, antecipação e uma estranha sensação de poder. Pela primeira vez, senti que podia realmente virar o jogo. Mal sabia Mariana que aquele momento seria apenas o início de algo maior. A vingança não seria imediata, mas inevitável. E de certa forma, a história que ela criou contra mim, toda a manipulação e injustiça, estava prestes a se tornar o próprio caminho que levaria à sua queda. E então veio a primeira decisão que mudaria tudo. Algo que eu faria de forma sutil, quase imperceptível, mas que daria início à sequência de eventos que transformaria minha vida para sempre. O momento de agir não veio de forma impulsiva. Veio como um estalo silencioso. Uma percepção de que Mariana, em toda a sua arrogância, havia se tornado vulnerável. Eu não precisava correr, apenas observar, planejar e esperar. O primeiro passo foi simples, quase imperceptível. Comecei a registrar tudo. Cada mensagem maliciosa que ela enviava, cada acusação infundada, cada deslize diante dos nossos pais. Meu celular virou um arquivo secreto de provas, e o WhatsApp, minha ferramenta de poder silencioso. Comecei a perceber padrões. Mariana adorava se exibir nas redes sociais, principalmente no Instagram. Cada post era uma oportunidade de colher informações, de entender sua estratégia de manipulação. Ela comentava com amigos sobre minhas supostas falhas, inventava histórias, e eu registrava tudo. Prints, áudios, vídeos. Cada detalhe seria usado quando chegasse a hora certa. Não era vingança por vingança. Era justiça meticulosamente planejada. Enquanto isso, minha vida escolar e social continuava sob constante pressão. Meus pais ainda me comparavam, e eu continuava sendo a filha problema, mas eu aprendia a usar isso a meu favor. Quando eles me repreendiam,
Eu mantinha a postura calma, aparentemente submissa, mas por dentro, minha mente trabalhava em cenários, estratégias, como um tabuleiro de xadrez em que cada peça tinha um propósito. Gabriel, meu namorado, continuava sendo meu aliado silencioso. Ele entendia o que eu estava passando e me ajudava a planejar discretamente. Sabíamos que qualquer passo em falso poderia ser usado por Mariana para criar mais conflitos. Por isso, cada encontro, cada conversa, cada sorriso compartilhado era cuidadosamente planejado para não dar munição à minha irmã, mas ao mesmo tempo era combustível para minha determinação. Eu percebi que minha vida não precisava ser controlada por ela ou pelos meus pais. Eu podia construir meu próprio caminho, e aquele caminho começava a se desenhar em silêncio. O primeiro deslize estratégico de Mariana aconteceu exatamente quando ela não percebeu que eu estava observando. Durante uma reunião de família, ela começou a zombar de um primo meu, insinuando que ele era incompetente. No mesmo instante, eu capturei a cena. Um vídeo rápido, mas suficiente. Senti um arrepio de poder ao perceber que cada pequeno abuso dela poderia ser transformado em evidência. Minha vingança estava começando a ganhar forma, não com gritos ou confrontos, mas com paciência e inteligência. Meus pais, como sempre, não percebiam nada. Continuavam cegos pelo favoritismo, e isso me deu vantagem. Eu podia planejar com calma, sem pressa, sabendo que ninguém suspeitaria de mim. Mariana, por sua vez, continuava a se exibir, a se sentir invencível. E esse excesso de confiança seria sua própria ruína. Eu apenas precisava esperar o momento certo para agir. E então, veio a primeira oportunidade real. Mariana havia feito uma aposta com amigos sobre minha vida social, dizendo que eu nunca conseguiria manter um relacionamento sério sem que ela interferisse. Eu sorri por dentro. Agora eu tinha uma maneira de usar cada manipulação, cada mentira, cada acusação contra ela, de forma estratégica. Cada print, cada vídeo, cada história que ela espalhara, seria transformada em peças de um plano maior. No fundo, senti algo que nunca havia sentido antes: controle. Pela primeira vez eu não era a vítima. Eu estava no comando. E esse sentimento era viciante. A sensação de poder silencioso, de ter cada detalhe sob meu controle, fez meu coração disparar. Mariana ainda não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Ela continuava a rir, a se exibir, a acreditar que podia me dominar. Mas eu sabia que o primeiro movimento da minha vingança estava prestes a começar. E quando acontecesse, não haveria como ela escapar. E então veio o momento exato. Uma decisão aparentemente simples, quase banal, mas que desencadearia uma sequência de eventos que mudaria tudo. Algo que Mariana jamais suspeitaria. Algo que colocaria todo o nosso mundo de cabeça para baixo. O primeiro movimento precisava ser discreto, quase imperceptível. Não era apenas sobre humilhar Mariana. Era sobre mostrar a verdade, sobre revelar cada mentira que ela havia espalhado e cada injustiça que eu havia sofrido. Escolhi começar pelo campo que eu conhecia melhor. Meu círculo social. Amigos, primos e até colegas de escola já haviam visto a forma manipuladora dela, mas nunca tinham provas concretas. E agora eu tinha. Decidi enviar de forma anônima alguns prints de conversas e vídeos para nossos primos mais próximos. O efeito foi imediato. Eles começaram a me tratar com mais respeito. Começaram a perceber que eu não era a irmã problemática que nossos pais insistiam em me fazer acreditar que eu era. Eu vi o impacto nos olhos deles, a incredulidade e, ao mesmo tempo, a satisfação silenciosa. Eu não precisava falar nada. Os fatos falavam por si mesmos. Enquanto isso, Mariana continuava sua rotina, completamente alheia. Ela postava fotos no Instagram, comentava sobre meus supostos defeitos para amigos em comum e ainda se gabava de como meus pais a admiravam. Mal sabia ela que cada deslize, cada mentira estava sendo registrado. Eu havia me tornado uma observadora paciente, calculista, aguardando o momento exato para agir. E esse momento estava chegando. A primeira grande oportunidade veio durante uma festa de família. Um churrasco de domingo na casa dos meus pais. Mariana, como sempre, queria ser o centro das atenções. Ela estava com seus amigos, rindo alto, comentando sobre minhas falhas, achando que ninguém notava. Mas dessa vez eu estava preparada. Aproveitei a distração dela e compartilhei, discretamente, alguns prints no grupo de WhatsApp da família extensa. Mensagens, vídeos, tudo que comprovava suas manipulações e mentiras. O impacto foi instantâneo. Meus primos começaram a me enviar mensagens privadas, rindo das estratégias ridículas de Mariana e comentando sobre como ela sempre parecia perfeita, mas nunca fora realmente.
Alguns familiares começaram a olhar para ela de forma diferente, desconfiados de suas palavras. Vi nos olhos de Mariana um flash de surpresa e medo. Pela primeira vez, ela percebeu que eu não era mais a irmã submissa que poderia controlar tão facilmente. Meus pais, claro, estavam confusos. Eles não sabiam de onde vinham essas provas, e isso os deixou inquietos. Mariana tentou manter a postura, mas cada gesto dela denunciava insegurança. Ela tentava rir, minimizar, mas seus comentários começaram a soar falsos. E eu, silenciosa, apenas observava, absorvendo cada reação, cada vacilo, cada medo crescente. Naquele momento, percebi algo importante. A vingança não precisava ser explícita. Ela precisava ser estratégica, calculada, silenciosa. Cada ação minha era como um dominó. Uma peça caía e outra seguia, e Mariana não conseguia acompanhar. Eu não estava apenas me vingando. Estava mostrando a todos que a verdade podia ser revelada, e que sua perfeição aparente era apenas fachada. O ápice da noite veio quando Mariana tentou intervir em uma conversa minha com alguns primos, tentando distorcer fatos e me acusar de algo que não fizera. Mas cada palavra dela parecia fraca, vazia, enquanto eu mantinha calma absoluta. Eu não precisava falar nada, apenas olhava para ela, e cada olhar meu dizia mais do que qualquer palavra. Eu estava no controle agora. E foi nesse instante que percebi que a segunda fase do meu plano precisava começar. Não bastava que meus amigos e primos soubessem a verdade. Meus pais também precisavam enxergá-la, mas isso exigiria paciência e timing perfeito. Mariana ainda tinha armas, ainda podia manipular, mas cada passo dela, cada mentira, cada gesto impensado, era combustível para minha próxima ação. E foi nesse exato momento, enquanto a festa seguia, que eu percebi. Minha vingança tinha apenas começado, e a queda de Mariana já estava se desenhando. Ela ainda não sabia, mas o primeiro efeito do meu plano já estava mudando a dinâmica da nossa família. Depois da festa, percebi que minha vingança precisava avançar para um nível mais direto. Até então, tudo havia sido sutil. Prints compartilhados discretamente, observação atenta, manipulação silenciosa da percepção de familiares e amigos. Mas agora era hora de atingir o núcleo. Mariana e meus pais. Eles precisavam sentir de forma concreta o peso de tudo que fizeram comigo ao longo dos anos. O primeiro alvo foi Mariana. Ela sempre se gabava nas redes sociais, comentava nas histórias do Instagram sobre sua vida perfeita, seus amigos, seus relacionamentos. Então comecei a usar aquilo contra ela. Criei perfis anônimos, começando a publicar prints e áudios que ela me enviara tentando manipular situações, flertar com meus namorados e distorcer fatos. Os comentários começaram a circular, e rapidamente alguns amigos em comum começaram a questionar suas intenções. A reação dela foi imediata. Ataques, mensagens privadas, tentativas de se justificar. Mas cada resposta sua só reforçava o que eu já sabia. Mariana não tinha controle sobre aquilo que eu começava a liberar. Meus pais foram o próximo passo. Eles sempre foram cegos pelo favoritismo, mas eu sabia que o orgulho deles seria vulnerável a fatos concretos, provas irrefutáveis. Então comecei a entregar aos poucos informações de forma casual. Durante o almoço de domingo, deixei um tablet sobre a mesa com um arquivo aberto por engano, uma coleção de prints mostrando manipulações e mentiras de Mariana. Eles perceberam e não puderam negar. Foi como ver a ficha cair, lentamente, mas o impacto foi profundo. O olhar de Mariana naquela hora foi indescritível. Surpresa, raiva, medo, tudo misturado. Pela primeira vez ela estava vulnerável. E meus pais, silenciosos, constrangidos, sem saber o que dizer. A tensão no ar era palpável, e eu senti uma onda de poder percorrer meu corpo. Pela primeira vez na vida, eu não estava no canto, não estava submissa, não estava sendo manipulada. Eu estava no controle. Os dias seguintes foram um teste. Mariana tentou reverter a situação, inventar histórias, acusar-me de calúnia, mas tudo o que eu fazia era documentar, planejar, reagir com precisão cirúrgica. Meus pais começaram a perceber padrões, a desconfiar de suas próprias percepções anteriores, e eu continuei a alimentar essas dúvidas, de forma estratégica, deixando-os refletir sobre como haviam sido injustos comigo por tanto tempo. Enquanto isso, minha própria vida começava a florescer. Eu estava mais confiante, mais segura. Gabriel permanecia ao meu lado, observando cada passo, apoiando-me silenciosamente.
Meus amigos e primos já estavam do meu lado, e eu percebia que a percepção geral da minha família sobre Mariana estava começando a mudar. Cada deslize dela, cada tentativa de manipular, era uma oportunidade para mostrar a verdade. Mas a grande vitória estava reservada para o momento certo. Eu sabia que o auge da minha vingança precisava ser dramático, público, algo que ninguém pudesse ignorar. Cada ação silenciosa até agora tinha sido apenas preparação. Mariana ainda acreditava que podia me intimidar, que podia controlar a narrativa. Mas o jogo estava mudando, e eu estava pronta para dar o golpe final. E então veio o evento que marcaria o início da contagem regressiva para minha vitória completa. O convite para o meu próprio casamento. Mariana, claro, tentou interferir, planejar, manipular e até insinuar que deveria ter o controle da festa. Mas dessa vez eu estava preparada. Cada passo dela seria previsto, cada ação monitorada e cada tentativa de sabotagem seria usada contra ela. Pela primeira vez, eu sentiria a doce satisfação de virar a mesa, de provar que toda a injustiça que sofri ao longo dos anos finalmente teria consequências reais. E naquele momento, enquanto caminhava pelo salão pensando em todos os anos de humilhação, percebi algo com clareza cristalina. A vingança não era apenas sobre Mariana. Era sobre recuperar minha dignidade, mostrar que eu merecia respeito, amor próprio e felicidade. E o dia do meu casamento seria o palco perfeito para que isso finalmente acontecesse. A contagem regressiva para o meu casamento era mais do que uma preparação para o grande dia. Era a execução final do meu plano. Cada detalhe estava sendo cuidadosamente pensado. Não se tratava apenas de flores, convites ou música. Cada gesto, cada elemento, cada situação deveria refletir o poder que eu finalmente conquistara sobre minha própria vida. E sobre Mariana. Mariana, claro, não tinha ideia do que estava por vir. Ela continuava com suas provocações sutis, insinuando que minha festa seria um desastre, que meus fornecedores não eram confiáveis, que meus amigos não seriam fiéis. Cada comentário dela era anotado, registrado. Eu sabia exatamente quando e como cada palavra seria usada contra ela. Pela primeira vez, não era eu quem estava vulnerável. Ela é que estava vulnerável. E não tinha como se proteger. Os preparativos para o casamento também eram uma forma de provar a meus pais que eu havia crescido e conquistado meu próprio valor. Diferente da infância, agora eu estava no controle do orçamento, das escolhas e da logística. Cada fornecedor, cada detalhe, cada lista de convidados estava planejado com uma precisão que refletia não apenas bom gosto, mas inteligência estratégica. Meu casamento não seria apenas uma festa, seria um palco. A tensão aumentou quando percebi que Mariana tentaria aparecer no dia, como sempre, querendo roubar o protagonismo. Eu esperava por isso. Havia criado discretamente situações que fariam com que ela ficasse exposta em público. Cada comentário dela, cada gesto calculado, pronto para ser revelado. Cada amigo em comum, cada membro da família que havia percebido suas manipulações, agora seria testemunha do que ela realmente era. Enquanto caminhava pelos últimos preparativos, percebi que meu poder não estava apenas na exposição das falhas dela, mas na confiança que eu conquistara. Gabriel estava ao meu lado, firme, sabendo o que estava acontecendo. Minha família extensa, meus amigos, todos sabiam, mesmo que não explicitamente, que algo maior estava prestes a acontecer. A sensação de controle absoluto era viciante. Pela primeira vez eu sentia que cada ano de humilhação, cada lágrima e cada injustiça finalmente tinham valido a pena. No dia anterior à cerimônia, recebi uma mensagem inesperada de Mariana. Espero que você saiba que ninguém vai esquecer que eu sempre fui a favorita. Sorri. Ela não sabia que estava falando diretamente para uma versão de mim que não apenas resistiu a anos de manipulação, mas que agora transformaria cada palavra dela em arma contra ela mesma. A noite antes do casamento, enquanto revisava mentalmente cada passo do dia seguinte, percebi que a vingança não era apenas sobre humilhação, era sobre justiça, sobre demonstrar que eu merecia respeito, amor e reconhecimento. Cada flashback da minha infância, cada acusação injusta, cada comparação cruel, tudo isso estava sendo redirecionado para mostrar que, finalmente, eu estava no comando. E então veio o último detalhe, o momento exato em que Mariana pensaria que poderia agir sem consequências. Eu sabia que ela tentaria se aproximar do altar, talvez para causar alguma confusão, talvez para tentar recuperar seu falso protagonismo,
Mas tudo estava previsto. Cada ação dela seria invertida, cada tentativa de sabotagem registrada, cada deslize exposto em público. A sensação de antecipação era quase insuportável. E foi nesse instante, no silêncio da noite, enquanto revisava mentalmente cada passo, que percebi algo crucial. Mariana não sabia que sua própria arrogância seria a chave da vingança. Cada gesto, cada palavra, cada plano que ela pensava ser secreto seria transformado em prova de sua verdadeira face. E no dia do meu casamento, todos veriam finalmente quem era a verdadeira vítima e quem tinha conquistado. De fato, o controle da própria vida. O palco estava pronto, os espectadores preparados e a cortina prestes a se abrir. E eu sabia, com uma clareza absoluta, que quando isso acontecesse, nada jamais seria como antes. O grande dia finalmente chegou. O clima estava perfeito. Céu limpo, sol suave iluminando o salão decorado com flores brancas e tons de dourado. Mas para mim, tudo era mais do que uma celebração. Cada detalhe refletia anos de paciência, planejamento e, finalmente, o início da minha vingança. Mal pus os pés no salão, percebi o olhar de Mariana. Ela entrou elegante, como sempre, tentando mostrar confiança, mas havia uma tensão escondida por trás da maquiagem perfeita e do vestido impecável. Ela não sabia que cada passo seu estava previsto, cada gesto registrado. Pela primeira vez ela não controlava nada, e eu senti um arrepio de satisfação percorrer meu corpo. Enquanto caminhava pelo corredor, sentindo os olhares de amigos, familiares e primos, cada flash da câmera parecia amplificar minha vitória silenciosa. Mariana tentou se aproximar de mim, sorrindo de forma falsa, mas percebi imediatamente. Era uma tentativa de intimidação, um gesto para me lembrar de que, durante toda a vida, ela sempre estivera à frente. Mas dessa vez não funcionaria. No momento em que ela tentou chegar perto do altar, acionei a primeira parte do meu plano. Com um toque sutil, todos os vídeos e prints que comprovavam suas manipulações foram compartilhados discretamente com membros da família e amigos mais próximos via WhatsApp e tablets posicionados estrategicamente. Olhares começaram a se voltar para ela. Confusão, surpresa e constrangimento se espalharam pelo salão. Pela primeira vez, Mariana sentiu o que eu sentira por anos: estar vulnerável e exposta diante de todos. Ela tentou se justificar, rindo nervosamente, dizendo que tudo era um mal-entendido, mas ninguém acreditava. Cada palavra sua era contradita por provas inegáveis. Meus pais, outrora cegos pelo favoritismo, não podiam negar o que viam. Suas expressões variavam entre choque e incredulidade. A irmã perfeita, a filha modelo, estava finalmente sendo desmascarada. E eu, no meu vestido, sentia uma mistura de triunfo e alívio. Enquanto eu caminhava até Gabriel, sentindo a adrenalina do momento, percebi que não era apenas Mariana que estava sendo impactada. Amigos que antes duvidavam de mim, primos que tinham visto minhas lutas em silêncio, todos agora reconheciam minha força, minha inteligência e meu planejamento. Pela primeira vez, eu estava sendo vista como merecia. O ápice do momento veio quando Mariana, desesperada, tentou virar a situação, apontando para mim e acusando-me de difamação. Mas naquele instante, todos os vídeos e prints foram projetados em uma tela estrategicamente posicionada no salão. Cada manipulação, cada mentira, cada tentativa de prejudicar minha vida estava exposta, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu sorri, não com arrogância, mas com a calma de quem finalmente venceu. Mariana começou a chorar, perdida e desamparada, sem ter para onde correr. Meus pais, humilhados por anos de favoritismo injusto, finalmente enxergaram a verdade. E naquele momento, enquanto Gabriel segurava minha mão, senti algo que nunca havia sentido antes: poder absoluto, justiça concreta e o início de uma vida que finalmente seria minha. Mas mesmo nesse momento de triunfo, eu sabia que a vingança ainda não havia terminado. Mariana ainda precisava lidar com as consequências públicas e familiares de seus atos. E eu, agora no controle da situação, poderia decidir até onde deixaria que ela caísse, observando cada reação e cada gesto de arrependimento forçado. Enquanto os convidados começavam a murmurar sobre o que acabara de acontecer, percebi que a vingança não era apenas sobre Mariana. Era sobre recuperar cada pedaço de mim que fora negligenciado e silenciado por anos. E no dia do meu casamento, finalmente, eu me senti inteira. E, assim, enquanto a cerimônia seguia e Mariana se recolhia, eu percebi. Aquele era apenas o começo da minha vitória completa.
E o próximo movimento seria ainda mais devastador para todos que haviam me subestimado. Nos dias que se seguiram ao casamento, o impacto do que acontecera começou a se espalhar. Mariana ainda tentava se recompor, mas cada passo seu era observado e registrado. A humilhação pública no altar não foi suficiente para quebrar sua arrogância imediatamente, mas aos poucos percebia-se o efeito. Amigos começaram a se distanciar. Familiares deixaram de apoiá-la e até colegas de trabalho começaram a notar sua instabilidade. Eu mantive minha postura calma, sorrindo discretamente, sabendo que cada reação dela só confirmava o sucesso do meu plano. Mariana, antes soberana e manipuladora, agora parecia perdida, sem controle. Cada tentativa de reverter a situação só a afundava mais. A cada mensagem enviada para amigos, a cada desculpa mal formulada para os parentes, eu registrava tudo. Cada gesto dela era uma prova do quanto ela havia sido injusta comigo e de como seu mundo estava desmoronando. Meus pais, por sua vez, estavam em choque. Toda a vida, eles haviam favorecido Mariana sem questionar, acreditando em suas palavras e ignorando as minhas. Mas agora, diante de provas irrefutáveis e da reação de todos ao redor, não havia como negar a verdade. Cada olhar deles para mim transmitia uma mistura de surpresa, culpa e impotência. Pela primeira vez eu não precisava implorar por justiça. Ela acontecia diante dos meus olhos. O poder da vingança, porém, não estava apenas na exposição de Mariana. Estava na transformação que eu mesma havia alcançado. Eu não era mais a irmã submissa, insegura e ressentida. Agora, eu era calculista, confiante e determinada. Cada lágrima que derramei no passado, cada injustiça que sofri, cada humilhação silenciosa, tudo isso se transformou em força. Minha vingança não era apenas contra Mariana, era contra todos que tentaram me silenciar e subestimar meu valor. E então veio a oportunidade de consolidar o golpe final. Durante uma reunião familiar, um jantar que Mariana havia planejado para exibir sua superioridade, eu utilizei meu arsenal de provas de forma estratégica. Compartilhei vídeos, prints e áudios mostrando manipulações, mentiras e ataques diretos que ela havia feito contra mim ao longo dos anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mariana tentou se defender, mas ninguém acreditou. Amigos que antes estavam do lado dela agora percebiam sua verdadeira face. Primos que haviam testemunhado injustiças ao meu longo da vida começaram a expressar apoio e solidariedade. E meus pais? Eles não podiam mais fingir que não sabiam. A filha perfeita que sempre foi favorecida estava sendo desmascarada, e a filha que sofreu em silêncio finalmente se levantava. A sensação de vitória era indescritível. Cada segundo de dor que eu havia suportado ao longo dos anos agora se transformava em triunfo. Mariana estava sozinha, exposta e impotente, e eu estava cercada por pessoas que me respeitavam, que reconheciam meu valor e minha força. Mas no fundo, algo ainda pairava no ar. O último ato da minha vingança. Aquele que deixaria uma marca definitiva e mostraria que, finalmente, eu tinha o controle absoluto da situação. Algo que ninguém esqueceria, nem mesmo Mariana. Um golpe final que garantiria que toda a injustiça, toda a manipulação e todo o sofrimento que eu suportei fossem compensados de maneira completa e irrevogável. E, enquanto observava Mariana se recompor com dificuldade, percebi que a hora estava chegando. O momento em que eu poderia mostrar não apenas minha força, mas também que a justiça finalmente tinha sido feita. O último ato da minha vingança precisava ser perfeito. Não se tratava apenas de humilhar Mariana, mas de mostrar a todos que, finalmente, a verdade estava diante de seus olhos. Eu sabia que qualquer movimento em falso poderia reduzir o efeito que tanto planejei, então cada passo foi calculado com precisão. Comecei planejando uma reunião familiar, um almoço casual que serviria como palco para o desfecho. Mariana, confiando em sua aparência de perfeita e incontestável, não suspeitava de nada. Ela se comportava como se estivesse no controle, mas eu sabia que seu maior erro era subestimar minha paciência e inteligência. Cada gesto dela seria monitorado, cada comentário distorcido registrado. O momento de atacar veio de forma quase teatral. Durante o almoço, de maneira casual, compartilhei discretamente um arquivo no tablet da família, mostrando provas irrefutáveis de todas as manipulações, mentiras e tentativas de sabotar minha vida. Prints de WhatsApp, vídeos de conversas e áudios em que ela distorcia fatos e tentava desacreditar meus amigos, estavam ali, expostos de forma elegante, mas devastadora. O efeito foi instantâneo. Mariana tentou reagir, balbuciou desculpas, tentou rir, mas ninguém acreditava.
Cada palavra sua era desmascarada pela prova que eu havia preparado. Amigos e familiares que antes não viam nada começaram a perceber a verdadeira face dela. Meus pais, que sempre haviam sido cegos pelo favoritismo, agora encaravam a realidade de forma chocada e constrangida. Pela primeira vez, eles tiveram que reconhecer que haviam cometido um erro enorme durante anos. A sensação de poder era indescritível. Não era apenas vingança. Era justiça. Cada lágrima que eu havia derramado, cada humilhação silenciosa que sofri, cada comparação injusta, tudo isso finalmente se transformou em triunfo. Mariana estava impotente, e eu estava no controle absoluto da narrativa. O golpe final veio quando, em um momento de desespero, Mariana tentou culpar outra pessoa por suas próprias falhas. Mas eu já havia preparado testemunhas e provas adicionais para esse cenário. Cada mentira, cada tentativa de manipulação era revertida contra ela de forma elegante e precisa. Amigos começaram a comentar discretamente. Familiares olhavam com incredulidade. E eu só precisava observar e manter a calma. Quando tudo parecia alcançado, senti uma onda de satisfação que jamais imaginei sentir. Mariana estava derrotada. Minha posição consolidada e meus pais finalmente reconhecendo meu valor. O mais importante de tudo. Eu não precisava levantar a voz, gritar ou implorar. A verdade havia falado por si mesma. No final do almoço, Mariana se recolheu, derrotada e humilhada, sem amigos ao lado, e com a certeza de que sua imagem perfeita havia se despedaçado. Meus pais, embora ainda processando o choque, começaram a se aproximar de mim de maneira diferente. Pela primeira vez, senti respeito genuíno vindo de quem antes me ignorava ou menosprezava, e naquele instante, enquanto observava Mariana se sentar em silêncio, percebi algo essencial. Minha vingança não era apenas sobre ela, era sobre mim, sobre cada momento de dor transformado em força, cada lágrima em aprendizado, cada injustiça em estratégia. Eu havia conquistado meu espaço, minha dignidade e minha felicidade, mas o melhor ainda estava por vir. O último capítulo, o desfecho, seria o momento em que tudo se concretizaria. Mariana completamente desmoralizada, meus pais reconhecendo meu valor, e eu finalmente experimentando a doce sensação de justiça total. Uma vitória que deixaria uma sombra eterna sobre todos que um dia me subestimaram. O dia chegou. Não havia mais espaço para sutilezas ou meias medidas. Cada movimento, cada detalhe do que eu havia planejado nos últimos anos, culminava naquele momento. Mariana ainda tentava manter a fachada de irmã perfeita, mas todos já haviam visto a verdade. Eu sentia uma mistura de excitação e calma absoluta. Finalmente, tudo estava prestes a se concretizar. O cenário escolhido foi estratégico. Uma reunião familiar maior, desta vez com amigos, parentes distantes e pessoas próximas que haviam sido testemunhas de anos de manipulação de Mariana. Tudo estava impecável, planejado para que cada ato dela fosse exposto da forma mais eficaz possível. E claro, cada prova estava à mão. Prints, vídeos, áudios, mensagens antigas, tudo organizado de maneira que não restasse dúvida sobre quem realmente era a vítima e quem era a manipuladora. Assim que Mariana começou a tentar sua típica intimidação, fazendo comentários sarcásticos e pequenas provocações, eu estava pronta. Cada palavra dela era cuidadosamente desconstruída diante de todos, cada gesto exposto. Amigos começaram a compartilhar suas próprias experiências, familiares relataram situações que antes eram ignoradas, e eu permanecia calma, observando, sorrindo discretamente. Pela primeira vez, não havia espaço para sua manipulação. Ela estava isolada, desacreditada e vulnerável. Meus pais, que por tantos anos haviam favorecido Mariana, finalmente começaram a enxergar tudo com clareza. A expressão deles mudava a cada prova apresentada, a cada relato que confirmava o que eu havia sofrido. Pela primeira vez, eles viram que seus atos de favoritismo haviam causado dor e injustiça, e que eu não era a irmã problemática, mas alguém que suportou anos de injustiça e finalmente conquistava sua própria dignidade. Mariana, por sua vez, estava visivelmente derrotada. Seu sorriso falso se desfez. Seus olhos procuravam algum aliado, mas não havia ninguém. Amigos se afastaram, familiares já não a apoiavam, e cada gesto dela só reforçava a exposição de suas falhas. Pela primeira vez, ela experimentou o medo e a impotência que eu sentira durante anos. E então,
o momento decisivo aconteceu. De maneira quase teatral, eu peguei o microfone para um breve discurso, não em tom de acusação, mas de reflexão e vitória. Falei sobre superação, dignidade, amor próprio e justiça. Sem mencionar nomes, cada palavra atingia Mariana diretamente, e todos ao redor percebiam a mensagem. Cada lágrima minha transformada em força. Cada injustiça suportada transformada em poder. Estava ali, evidente, diante de todos. Quando terminei, houve um silêncio absoluto, seguido de aplausos e sorrisos de reconhecimento. Mariana recuou derrotada, incapaz de responder. Meus pais se aproximaram, com uma mistura de vergonha e admiração, finalmente reconhecendo o meu valor e a injustiça que cometeram. Eu não precisava de mais nada. Cada lágrima de humilhação, cada momento de dor havia sido transformado em algo grandioso. Naquele dia, eu não apenas dei minha doce vingança, mas também recuperei algo ainda mais valioso: minha autoestima, meu poder e minha felicidade. Mariana havia caído completamente. Meus pais finalmente enxergaram a verdade. E eu, finalmente, era livre para viver minha vida sem manipulações ou favoritismos injustos. E, enquanto observava o sorriso de Gabriel e os olhares de aprovação dos meus amigos e familiares, percebi algo que jamais imaginaria. Vingança pode ser doce, mas a verdadeira vitória está em se levantar, reconstruir sua vida e provar, não apenas aos outros, mas a si mesma, que você merece respeito, amor e felicidade, e assim o ciclo se fechava. Mariana aprenderia da forma mais dura que manipulação, mentiras e favoritismo não duram para sempre. E eu finalmente experimentei a sensação de ser verdadeiramente reconhecida e livre, poderosa, digna e vitoriosa.